Meus irmãos, estamos da igreja, papai do Senhor. Amém. Já estou agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que Deus tem dado a gente está aqui nesse trabalho. Eu sei que o maior privilégio da minha vida não foi chegar aqui para pregar. O maior privilégio foi entrar na casa de Deus. Aqui é simplesmente uma responsabilidade muito grande. Eu sempre digo que três coisas envolvem o pregador quando ele vai pregar. Ele precisa descobrir isso, né? É falar de Jesus, na presença de Jesus, qual o povo de Jesus, enquanto correu. E principalmente o pregador conhecido. O pregador conhecido, ele não tem muita história para contar, não. Tem que ser diretamente na Bíblia. Porque o povo já conhece isso, ele vai inventar o que vai. Tem que ser a Bíblia. Amém. Nem que seja que pregue 5 minutos, mas tem que pregar na Bíblia. Porque inventar o quê? Quem foi inventar? Todo mundo conhece. Meus irmãos também veio comigo, minha esposa que está ali lá no finalzinho da banca, também minha filha Alessandra e meu genro Mirosmar. Eu não sei se você saiu, estava aí. Obrigado. Pronto, aí a gente assim, e também veio o meu netinho Isaac, está lá no braço da minha esposa. Aí no caso, são 4, foi o 5, né? Deus me presenteou por esses dias. E eu tive o privilégio de ser avô. Menino, estou muito feliz. Eu sou avô. E sou avô de 2 netos. Um neto da minha filha Alessandra e outro neto do meu filho Alexandre, que está no país da Europa, Portugal. E eu só tenho que agradecer a Deus pela vida do meu netinho, Isaac e Thomas. Amém? Pronto, sem muita delonga, a gente não vai fazer muita rodeio, porque é bem rápido, em nome de Jesus. Sempre rápido. Meus maioria estão a gente, eu já peço até desculpa aos irmãos por conta da minha leitura, porque não sei se todos aqui sabem que eu fui internado no mês 2 lá no Evandro Cruz e eu tive um pouquinho de dificuldade na visão. Aí, quer dizer, eu estou tendo até hoje dificuldade na visão, eu fui internado, passei pelo Altino Ventura, depois fui para a restauração e parei 9 dias de internamento no Evandro Cruz. E eu não fiquei 100% bom, só mais ou menos um pouquinho, mas continua ainda com dificuldade no olho direito. Aí na minha leitura os irmãos já estão me desculpando. E a segunda desculpa que eu peço é pelo meu linguajar. Os irmãos já bem acostumados comigo e já sabem o meu comportamento em termos de pregação, né? Não vai nem me ignorar mais. Um dia desse a minha esposa falou que te controla quando estiver pregando, porque tu sabe como é que é, né? E os irmãos também conhecem. Quem sabe que para cada pescador o seu equipamento de pescaria. Jesus me chamou para pescar, mas não disse qual era meu equipamento. Eu tenho que me virar com o meu equipamento. Então, meu equipamento é esse. Amém? Então vamos lá, em nome de Jesus. Mateus capítulo de número 8 e o versículo de número 27. Que justamente foi o tema que a direção do PROAD escolheu. Eu tenho certeza, meus irmãos, que esse tema foi escolhido, não é porque, quer dizer, na minha linha de pensamento, não foi porque a direção achou bonito esse versículo, ou a letra, quem sabe, está marcada com tinta vermelha na sua vida. Eu acredito que não. Eu acredito que foi a orientação do Espírito Santo de Deus na vida daquele que escolheu esse tema. Apesar que é um tema bem conhecido, né? Os pregadores já pregamos por diversas vezes aqui nesse texto, né? E Deus achou por bem colocar na mente da direção do PROAD esse tema. E acredito que foi Deus quem fez isso. Porque não é o pregador quem conhece a igreja. Quem conhece a igreja é Jesus. Né, meus irmãos? E os irmãos sabem que mensagem ela não pode ser ensaiada. A gente consegue ensaiar o livro para cantar hoje, que é domingo, né? A gente consegue, mas a mensagem não. A mensagem ela é imediata. Se Deus mandar, o pregador transmite para a igreja. Mas se Deus não mandar, não tem nem como a gente fazer nada, porque a mensagem ela é imediata na hora. Amém, meus irmãos? Pronto. Mateus capítulo número 8 e o versículo de número 27, que está escrito assim:
aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até aqui. Meus irmãos, isso aqui, esse versículo, esse tema, é bem parecido com uma pergunta, mas não é? Quem é esse? A gente costuma fazer uma pergunta dessa para a pessoa que a gente não conhece. Digamos que vem duas pessoas, quem sabe na nossa casa fazer uma visita e a gente, sem conhecer o camarada, a gente pergunta: quem é esse camarada? Quer dizer, eu nunca vi ele. É como se a gente, ou seja, é como se o discípulo nunca tivesse visto Jesus para fazer uma pergunta dessa, não é? Que homem é esse? Eu acredito, meus irmãos, que se essa pergunta fosse hoje direcionada a algum de nós não tínhamos muita dificuldade para responder. Crente que frequenta trabalho de escola dominical e trabalho de doutrina, ele não tem muitas dificuldades para responder esse tema aqui. Por exemplo, se fosse hoje, se alguém me perguntasse que homem é esse, eu dizia imediato, sem pensar muito. Eu dizia que esse homem, ele é Deus. Ou seja, no antepassado, ou há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo, ele era homem e ele era Deus. Ele era Deus e ele era homem. Porque Deus, na sua divindade, ele era Deus, mas na área humana ele era homem. Então, eu creio que quando os discípulos dirigem essa pergunta, porque nunca tinha visto uma cena dessa forma. Quando o discípulo faz essa pergunta, eu não sei qual foi as respostas dos demais discípulos para ele que dirigiu essa pergunta. Mas essa pergunta, irmãos, como eu falei que disse, se fosse hoje, a gente dizia o quê? Que esse homem é Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus é Deus não somente no Novo Testamento, mas também no Velho. Isaías disse no capítulo de número 9 e no versículo 6, ele diz: um menino vos nasceu e o principado estava sobre os seus ombros. E aí vai agora o nome dele, se referindo a Jesus. Ele era conselheiro, né? Príncipe da paz, Deus. Está no texto, está no versículo, capítulo 9, versículo 6. Aí Isaías diz assim: ele é Deus forte. Está se referindo a quem? A Jesus. E no final ele diz assim: e Pai da eterna. Quer dizer, ele está se referindo a quem? A Jesus. E a gente não tem muita dificuldade, não, porque João, ele quando escreve o seu livro, ele diz assim no capítulo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era, ele está se referindo a quem? Jesus. Ele está dizendo Jesus, Deus, na sua divindade, Deus. E a gente resumir no capítulo de número 10 e no versículo 30, não foi ninguém quem falou, foi ele mesmo. Ele chegou ao discípulo numa reunião e disse: eu e o Pai somos um. E por conta essa resposta de Jesus, a gente quando lê o capítulo 10, finalizando ele todo, a gente vai ver que teve alguns que queriam pretejar Jesus quando considerar que ele era Deus. E Jesus saiu dali tranquilo e foi embora. Apesar que Paulo disse ele em forma de Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus. Se ele quisesse usar o seu poder para aquele minuto, para aquela hora, ele poderia usar. Mas parece que a gente vê Jesus vivendo mais na frase humana do que na frase como Deus. E a gente vê aqui que por isso que causou esse espanto na vida dos discípulos, porque nunca viram uma cena daquela forma. Resumindo, só que no capítulo de número 8 e no versículo de número 18, como é que fica com Jesus, né? Capítulo 8, versículo de número 18. E Jesus vendo em roda de si
Aqui não é um pedido de Jesus, é uma ordem. Jesus estava na beira do mar da Galileia, na intenção de chegar aonde? De Gadara. Digamos. Cafarnaum. O mar da Galileia. Cafarnaum, o mar da Galileia. Outro lado, ou seja, esse lado, é Gadara. E a gente sabe que ali não tinha nada a ver com o mar. Tudo bem. Eu não estou questionando na Bíblia não, mas a gente sabe que aquilo ali é o lago de Água Doce. A Bíblia sabe que aquilo ali só tem o nome de mar, mas Tiberíades ou Galileia era o mar de Água Doce, simplesmente no nosso linguajar. Era um poço que foi causado pelo Jordão. O Jordão vinha, derramava água, e lá na frente a água saía e causou aquele poço, e foi um lago de 20 quilômetros de comprimento e 11 quilômetros de largura, simplesmente um mar de água doce. Resumindo, e a intenção de Jesus era sair da beira do mar da Galileia e para onde? Para Gadara. Foi por isso que ele não fez nem pedido, ele disse: eu ordeno que passe a outra margem. Pedir é uma coisa e ordenar é outra coisa. Pode ler o texto, a gente vê que não tem nada a ver com pedido, é com ordem. E o discípulo acredita, vai entender, vamos embora. Jesus está dizendo que é para a gente ir, vamos embora. Aí agora, ele quando vai montando no barco para ir para Gadara, aí se aproxima dele um homem. Capítulo 18, ou seja, capítulo 8, de versículo de número 19. Capítulo 8, versículo 19. E aproximando-se, o escriba disse: mestre, escute lá. Aonde quer que fores, eu. Oi, irmão. Escriba seguindo Jesus. Ó, escriba, irmão, você sabe qual era o trabalho de escriba? O trabalho de escriba era a busca falha em Jesus, para ver onde é que ele erra. O discípulo queria simplesmente acusar Jesus e dizer para ele: eu já vou dizendo, onde é que o senhor vai? Se o senhor for, aí eu vou com o senhor. Aí Jesus se ligou, capítulo número 8, versículo 20. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covinho, e as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Eu passei tanto tempo com a minha cabeça doendo, quer dizer, em termos de preocupação com esse versículo, porque na época eu aceitei Jesus. Aí a música não dirigia esse versículo, então eu ficava pensando: rapaz, tá vendo? Coitadinho de Jesus, não tinha nem onde dormir, né? Não tinha uma casinha. Irmão, quem foi que disse isso? Se ele é Deus na sua divindade, a gente vê que em Ageu capítulo 1, em versículo de número 8, a Bíblia diz que Ageu gritou na praça de Jerusalém e disse assim aos judeus: minha é a prata e meu também é o ouro. Era Deus falando da boca do profeta: eu sou o dono das minas de ouro. E ele não tem uma casa para viver. Tem que entender o texto, porque a Bíblia não se entende como se lê. Jesus estava dando a ceia para o escriba. Eu já vou te dizendo, eu tenho hora para sair, mas para chegar no teu vai. Aí o cara diz: quem vai? Não chegou nada. Simplesmente você vai com o irmão, bora ver. Isso está na Bíblia, capítulo 8, capítulo 4 de Mateus. E o versículo número 13: e deixando Nazaré, foi habitar nos confins de Zebulon. Foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon da Fata. Quer dizer, Jesus morava onde? Eu não sei que jeito é a casa dele. Eu não estou aqui dizendo que os irmãos da casa era bonita, não sei. Sei que ele morava na beira da praia, tinha casa. E por que isso aqui agora aqui é exato, o céu tem ninho, o filho não tem ninho na cabeça? Não, foi simplesmente espitando ele. Por que Jesus disse isso? Bora ver. Lucas capítulo número 11. Lucas capítulo número 11. Por que foi Jesus falando isso? Eu não só queria trabalhar de estudo. Não, já vai chegar lá. Eu estou só machucando o tempero, já vai chegar lá no estudo. Não mesmo. Lucas capítulo 11. E o versículo de número 53. Veja porque foi que Jesus disse aqui onde nós quebra. Ô irmão, e Jesus vai ser essa pessoa, irmão? E Jesus vai andar com um traidor, irmão? E Jesus vai andar com um camarada armado ou cilada? Está onde? Na Bíblia. Lucas capítulo 11, versículo de número 53. E dizendo-lhes ele: isso
começaram os escribas e os fariseus apertá-lo fortemente e fazê-lo falar acerca de muitas coisas. Agora vê o versículo de número 54. Armando-lhe cilada, a fim de apanharem da sua boca algumas coisas para fazer o quê? Para acusar. Jesus disse: eu mandava mais da armadura de cilada. Dava uma de crente, de outra de Jesus, mas lá no fundo do coração, se ele falar, a gente nota aqui o erro dele. Aí Jesus, onisciente, já vou te dizendo, as raposas têm ouvido, as aves do céu têm. Agora eu não, viu? Eu tenho hora para sair, mas para chegar não. Mas não quer dizer que ele não tenha casa. Nós lemos Mateus capítulo do quê? Capítulo 4 e versículo 13. Agora a gente vai ler Mateus 13. Mateus capítulo 13, versículo 1. E tendo Jesus saído de casa naquele dia, assentou-se junto. Não sei de que hora era. Se você estava sentado na beira da praia, olhando a junta passar na sua casa, na casa dele. Está entendido? Jesus tinha casa. Não tem nada a ver com os altos do céu e raposa. Jesus tinha casa. Ô irmão, Jesus está. Marcos capítulo número 2. Marcos capítulo número 2. E versículo 1, Marcos capítulo 2. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube que estava onde? Em casa. Está confirmado que Jesus tinha casa? Não. Voltando para o texto. Aí Jesus disse para ele assim: então, se não quer ir, a gente vai. Aí entra no barco e vai para onde? Em direção a Gadara. Capítulo número 8. E versículo de número 23. E entrando ele no barco, e seus discípulos seguiram. Para onde? Vamos embora para Gadara. Ô irmão, eu queria lhe fazer uma pergunta, não precisa me responder nada. Será que Jesus sabia que aquela tempestade ia acontecer? Eu sei que o senhor é crente, ele já está dizendo aí, não sabe? Com certeza. A Bíblia diz que ele é onisciente na sua divindade. É porque não dá para encontrar experiência só na abundância. A experiência ele encontra ela nas diversidades. Eu disse aqui no seu coração aqui, eu nunca encontrei tanta experiência com Deus como em 9 dias de internamento com o Evandro Cruz. Deus não leva a situação para a gente entender uma coisa, para a gente deixar de pegar a cara nos testemunhos dos outros e contar o nosso próprio testemunho. A gente precisa viver essa experiência com Deus nesta vida, irmão. E Deus permite situação na sua permissão para que a gente tenha algo a contar para se edificar da fé de outras pessoas. Vivi experiência que eu nunca vivi na minha vida quando estava internado. Eu fiquei querendo interrogar a Deus. Encontrei um permito lá do Recife que ele disse: ó, você nunca teve visto. Não precisa o senhor interrogar nada. Mesmo assim, não precisa o senhor interrogar Jesus em nada. Ele sabe o que ele está fazendo. O senhor não vai demorar muito tempo aqui, não. É só uma experiência e foi-se embora. Você está pensando que Deus não conhece a gente? Não, Deus conhece, irmão. E Deus costuma testar a nossa fé nas diversidades. Ô irmão, mas isso aí está na Bíblia, Naum capítulo 1, e versículo do número 3. Deus tem caminho na tormenta e caminho na tempestade. Aleluia. Deus não vai criar o caminho já está criado. Ele só vai abrir a visão para ver o caminho no meio da tormenta. Ele é Deus. E o salmista estava certo quando falava no Salmo 46. Ele disse: Deus, Ele é o nosso refúgio, mas também é fortaleza, mas Ele é socorro bem presente. Aleluia. O socorro não é de amanhã nem depois, o socorro é hoje.
E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, dizendo Deus, que ele permitiu. Eita, aleluia. Aí tudo estava de boa, tranquilo, não tinha nada que perder. As coisas estavam dando bem, mas perdeu, papai. Se tu cansar, depois de me dar o rei, não sei se era de rei, não sei se era motor, não sei. Vamos para atravessando 11 quilômetros, todo mundo tranquilo. E o texto diz aqui que Jesus estava dormindo. Ô irmão, oh meu Deus, como é difícil de entender a Bíblia. Irmão, Marcos diz, é Marcos capítulo de número 4, em versículo 4 e 37, diz que o barco já estava cheio de água. Você tem que pressionar até aí, depois eu leio. Não estou aqui inventando nada. Eu estou indo para a história de nenhum historiador, estou na Bíblia. Marcos disse que o barco já estava com água. Ó, rapaz, e como é que o mar dorme na água? É difícil de entender, né? Está no texto, depois eu leio. Eu não vou ler todo o versículo, não dá tempo. Mas o mar se levantou de uma forma tão grande, a água veio por cima, começou a entrar dentro do barco. Ô irmão, e Jesus continuou dormindo. Eu fiquei pensando, meu Deus, a senhora e o senhor conseguiam dormir lá no meio do oceano, o barco a ponto de pique, e a água cobrindo, e tem mais uma coisa, não se esqueça. Agora bate o desespero em quem não tem a condição do controle das mãos, mas quem tem o controle das mãos sossega. Ou quem tem a consciência que as coisas vão ser resolvidas, sossega. Oi, irmão, que conversa? O senhor lembra que quando pegaram Pedro, lá em Atos capítulo 5, que pegaram Pedro e botaram na cadeia, e amarrou o pé, irmão, né, e deixou ele na presinha, e botou o soldado ali para aguardecer Pedro. E o senhor lembra que foi que Pedro fez? Pedro dá um susto na gente, né? Pedro estava fazendo o quê? Dormindo, deu um sono profundo. Meu irmão, dormir e saber que vai morrer no outro dia, isso aí é para quem acredita que Deus vai resolver, irmão. Não precisa procurar a polícia, não precisa procurar o advogado, nem o delegado, nada disso, irmão. Deus está no controle, Ele vai resolver tudo. Você não entendeu? Eu estou lhe dizendo que quem vai resolver vai ser Deus. Eu vou dizer de novo, quem vai resolver vai ser Deus. É Deus que vai resolver. E quando tudo parece calmo, aí o mar se levanta. A imagem que ele pressa, o discípulo corre para despertar quem? Jesus. Eu não estou aqui inventando, mas pelo meu pensamento, parece que eu vejo Jesus deitado. Tudo bem que a Bíblia diz que ele estava dormindo, mas na sua divindade ele estava vendo tudo aquilo ali. Como que ele diz assim: eu quero ver o que é que os discípulos vão fazer no meio dessa tempestade. Não sei se a senhora entendeu agora o que foi que eu falei aqui. Eu quero ver o que é que ele vai fazer agora nessa tempestade. Eu quero ver qual é a posição que ele vai tomar. Ele vai tomar agora. Não entendeu, pastor? Não entendeu? Deus está dizendo para nós aqui nesta noite qual é a posição que vai tomar nessa tempestade. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Parecia que Jesus estava nem se preocupando com eles. Irmão, Jesus estava vendo tudo carapilando. Não vou me levantar agora não, eu vou esperar. E o mar Deus está lhe vendo nessa tempestade, irmão. Deus não te perdeu de vista nessa tempestade. Escute, não foi pedido de Jesus, não foi ordem. Você vai chegar do outro lado para a glória de Deus. Não vai ficar pela estrada, vai chegar do outro lado. O nome de Jesus vai ser glorificado, amém, Pai. O Espírito Santo intercede por nós nesta noite com limite nesse momento. O Espírito Santo está dizendo para a gente aqui: se depender de mim, você vai ficar na estrada. Está me entendendo? Se depender do Espírito Santo, você vai ficar na estrada. Parece que eu vejo pela fé o Espírito Santo dizendo: coloca teu braço aqui que eu coloco esse no teu ombro e a gente vai junto. A senhora e o senhor não iam chegar aqui, mas foi ele que me trouxe aqui nesta noite para dizer: depois dessa tempestade vai vir um tempo de bonança.
tempestade, vai vir uma calmaria tão grande. Deus vai mandar uma calmaria tão grande. Desculpe, irmão, minha maneira de pregar, mas eu estou sentindo uma graça tão grande de Deus aqui. Não foi eu que escolhi a mensagem, foi a direção do plano. Mas eu tenho certeza que depois dessa tempestade vai vir uma calmaria de Deus, irmão. O vento vai passar, o mar vai se aquietar. Deus conhece as tuas necessidades, porque a verdade vai suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus, nosso Senhor. Parece que a tempestade não vai acabar, vai. Não tem nada a ver com o diabo está longe disso. Eu vou dizer mais uma vez, o diabo está longe disso. É permissão de Deus, irmão. A emoção do Senhor está dizendo que é permissão de Deus. Sabe por quê? Porque quando ele se levantou, olhou assim e disse: acalma vento, e acalma também mar. Eu não sei se o vento tem ouvido, também não sei se o mar tem ouvido, mas escutaram a voz de Deus e disseram: quem está falando aí é o Criador. Aleluia. A tempestade tem que obedecer a voz de Deus. A tempestade não é toda a vida, é só uma experiência. Eu vou terminar agora, meu irmão. Vou deixar para o Senhor, Aí a minha esposa está ali. Aí eu fui internado no Evandro Cruz. Eu disse que me veio isso aqui agora, me veio agora mesmo. Aí eu fui internado no Evandro Cruz. Quando a gente subiu lá, que a gente chegou embaixo, eu fui internado na sala 4 e no leito 4. E quando eu cheguei lá, aí a gente fomos para uma sala lá da diretoria, não sei quem era, não sei quem, a gente chegou lá com umas bolsas para ser internado. Aí a mulher olhou assim para mim, me viu, tudo bom, perna boa, abraço bom. Aí olhou assim para minha esposa: a senhora é o quê? Sou a esposa dele, acompanhante dele, né? Disse: mas pelo visto não vai precisar não. Não vai precisar não, porque ele está com o braço bom, ele está com as pernas boas, então a gente precisa de pessoa acompanhante aqui que não possa se comover. Então, mas não sei se a senhora quer ficar. Agora, se a senhora quiser ficar, é uma opção. Aí a minha esposa disse: que opção é? Disse: a senhora vai ficar aqui na Vado Cruz, mas nem vai ter café para a senhora, nem vai ter almoço, porque ele vai dar café e almoço para a pessoa que está com ele, pode se mover. Agora, se a senhora quiser se atrever a ficar, tem uma opção. Aí ela disse: que opção é? A minha esposa disse: a opção disse: é a senhora assinar aqui, que vai ficar sem comida. A água você não pode pegar, agora vai ficar sem comida com ele. Menino, eu olhei para minha esposa assim e disse: não tem como ficar não. Podia ficar se fosse com comida, né? Vai ficar sem comida. Aí vem que eu entendo trabalhar de Deus. Aí a minha esposa disse: então me dê a caneta e me dê o papel para postar. Menino, eu nunca vi tanta fome, ficar sem comer. Mas eu digo: mas será que ela gosta de mim tanto assim mesmo para morrer de fome? Não, menino, será que isso é amor? Não é possível. Aí a minha esposa assinou para ficar sem comida. Eu não entendi na hora, Deus testando a nossa fé. Aí quando a minha esposa assinou, até ela deu disse: a senhora vai assinar? Ajudou a senhora. Aí assinou. Aí ele pegou o elevador e subiu para o terceiro andar. Quando eu chego no terceiro andar com as moças, aí outra diretora em cima, no terceiro andar, olhou para mim e veio: é o senhor que vai se internar? Eu disse: sou mesmo. E quem é essa? Minha esposa, companheira sua, né? Eu disse: é a senhora. Aí ela fez: o senhor já jantou? Eu disse: eu não tenho nada, estou com fome. E a sua esposa também jantou? Não. Eu disse: estou pronto. Eu vou ligar lá para baixo, agora para a cozinha, para mandar janta para o senhor e janta para a sua esposa. Para que se desesperar? Deus está no controle, irmão. Jesus está no controle. Foi 9 dias, não passou um dia de fome lá. Era janta para mim, janta para ela, todo dia. E mais que uma sobremesazinha, uma melanciazinha, sabe? Tinha que ter. Era Deus cuidando da gente, sabe? Deixa eu dar outro recado aqui agora. Não pule do barco. Não pule do barco. Não precisa correr, sabe? Deus está vendo. O controle está nas mãos de Jesus. Não entregue nada. Fique no seu lugar.
usar o Senhor também no momento da calmaria. O vento vai soprar mais calmo. O barco vai ficar leve em cima da água. Eita, meu Deus. Salmo 57, versículo 1. Na sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Vai passar, não é para sempre, não vai passar. É só uma experiência de Deus. Vai chegar do outro lado inteiro, vivo, e o nome de Jesus vai ser glorificado.